Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado, e eu venho aqui falar para vocês a respeito da CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. Eu não vou falar com vocês aquelas questões básicas como desconto e indicadores, eu quero mostrar na verdade o quão importante é você enxergar o ciclo da commodity que você está inserido quando investe na CBA. E nós vamos analisar especialmente as margens líquidas dessa empresa, considerando ciclos de alta e ciclos de baixa, para que você veja mais ou menos qual é o indicador razoável de valor de alumínio para você saber se essa empresa ela permanecerá eficiente em termos de lucro ou até mesmo em termos operacionais, ou se ela é hoje uma armadilha que muitas pessoas estão falando que talvez seja uma ação barata, que você vai multiplicar muito seu capital, e que eu quero mostrar para você que na verdade é bom tomar muito cuidado ao analisar apenas indicadores frios como P sobre VP ou talvez até um dividendo passado. Para isso eu te convido a ficar comigo para logo após o vídeo. Então vamos para o vídeo. Para que a gente inicie tendo uma noção geral a respeito das commodities, eu gostaria que você soubesse de um indicador que eu acho que é muito importante. O quanto que você gasta para produzir o seu produto final. Isso é muito importante. Algumas empresas elas colocam isso como consolidado de um determinado conjunto de atividades que são necessárias, como a extração, depois até mesmo como ensacamento, até mesmo como o próprio transporte logístico para os centros distribuidores ou até mesmo para o seu fornecedor ou consumidor. O que é importante, na verdade, é que você saiba quanto que a empresa ela precisa para produzir aquela peça final, para produzir aquele insumo final. Se você for pegar empresas como Vale, Semin, até mesmo Klabin, Petrobras e outras tantas, elas dizem qual é o custo para você ter a matéria final. Diferentemente, porém, na CBA nós não temos algo tão específico. Por quê? Porque como ela não atua na extração pura da commodity, ela na verdade tem todo um processo industrial que ela faz a transformação da bauxita para chegar finalmente então no alumínio, nós não temos um indicador tão preciso. Exatamente por isso que eu já quero extrair a primeira mentira que todo mundo te fala, que a CBA seria uma empresa de commodity. Claro que é importante você saber um pouco sobre a commodity que nós estamos falando por detrás. No entanto, não é uma empresa como a Vale, que ela vai ali num determinado espaço, ela retira o minério e ela vende. Se fosse o caso, a CBA apenas extrairia a bauxita, ela talvez ensacaria ou colocaria isso em algum lugar e depois faria a venda. Mas não, na verdade, ela faz todo o processo produtivo e ela transforma aquela bauxita, claro, com outras tantas coisas, para chegar no alumínio final. E a respeito do alumínio, que vamos dizer essa seria a, entre aspas, commodity final, porque o alumínio efetivamente ele é um produto, ele não é necessariamente uma commodity. Para isso, eu vou trazer vocês aqui para esse site que mostra de uma forma extremamente clara o quanto que o alumínio ele variou nesse tempo todo. E olha só que interessante, se você for ver exatamente aqui no começo do ano, o alumínio ele estava ali na casa dos seus mais ou menos 2.636 dólares pela tonelada. Muito disso acabou caindo, chegou aqui a um valor de mais ou menos aqui os seus 2.100 dólares, caiu até um pouquinho mais do que isso e teve uma variação negativa nesse período apurado aqui de 27,2%. Hoje o alumínio está sendo cotado a 2.068 a tonelada, 2.068 dólares a tonelada, e isso trouxe não só uma pressão de margem muito grande, mas fez com que a empresa ela se tornasse vamos dizer assim, deficitária, que ela tivesse alguns prejuízos. E isso traz para a gente alguns alertas extremamente importantes. Qual é a linha d'água que faz com que a empresa ela dê lucro e qual que é a linha d'água que faz com que a empresa dê prejuízo? Bem, isso nós vamos extrair mais ou menos hoje a respeito das margens que a empresa tem quando nós estamos num ciclo aqui de alta e quando nós estamos num ciclo aqui de queda. Claro, se pegarmos períodos um pouco mais extensos, vamos ver se esse site ele permite eu colocar um pouco mais para trás. Vamos ver aqui se ele permite colocar aqui um valor um pouco maior. Ó, se você for perceber, ali em julho de 2022, nós estávamos acima aqui dos seus 3.500 e negociamos em alguns períodos aqui por 3.000, enfim. Foi um período realmente bom para a CBA. E exatamente esses são os valores que eu quero que hoje você tenha em mente. Por quê? Porque nós vamos falar de alguns períodos, na verdade, e são períodos mais ou menos aqui,
e alguns períodos aqui. Claro, não são exatamente proporcionais, mas o que eu quero mostrar é que em um nós estávamos com o valor da commodity bastante em alta e depois com com certo declínio. Eu vou chamar de commodity apenas para ficar um pouco mais simples a gente entender, porque todo o processo produtivo da CBA gera efetivamente o alumínio, que é vendido aqui com a mesma ideia de como se fosse uma commodity, tendo essa variação aqui quase que dia a dia, por demanda realmente, como outras commodities têm, mas como eu comentei, ela não é necessariamente uma commodity, é um produto final e acabado muitas vezes, porque são chapas de alumínio, ou algumas vezes são próprios uns tubos de alumínio, vamos dizer assim. Então eu acho que é importante você saber a diferença entre uma commodity e um produto finalizado. Bem, sem mais delongas, eu quero trazer vocês aqui para esse monte de números. Esse daqui é a demonstração dos resultados de semestre contra semestre. Por que eu peguei um período um pouco maior? Para que a gente conseguisse fazer algumas contas. E para isso, eu quero já iniciar com algo que é um pouco mais teórico, mas também é extremamente importante. Eu vou até me tirar aqui da tela para que a gente consiga ver tudo isso aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando você vai analisar uma empresa, você tem que enxergar o que é a margem líquida dela. E claro, para isso você precisa fazer algumas contas. E como que você calcula a margem líquida da empresa? Nós vamos aqui no balanço de resultados, que estava aqui, e nós vamos pegar basicamente a receita operacional, e nós vamos pegar o lucro atribuído para os acionistas, tá certo? O lucro aqui que a empresa teve. Por quê? Porque nós tivemos aqui, por exemplo, o EBITDA, que muitos de nós conhecemos, resultado financeiro, as despesas operacionais, enfim. Então, nós sabemos basicamente hoje o que nós temos que pegar. O que nós precisamos pegar? A receita líquida geral e o quanto nós tivemos de lucro para a empresa. E isso, portanto, gera para nós a margem líquida. Eu vou fazer essa conta aqui com vocês. Esses 6.361.000 reais dividido pelos 3.142.721 me geraria uma margem líquida de 0,2%. Ou seja, uma margem líquida muito, muito, muito baixa. Vamos fazer um comparativo? Agora vamos pegar aqui, se você for poder perceber, aqui nós estamos falando de 2023 e aqui 2022, tá bom? Vamos fazer a mesma conta para que a gente consiga achar a margem líquida daquele período lá atrás. Nós tivemos um lucro de 895.000 reais nesse momento. E nós vamos dividir agora pela receita operacional, pela receita líquida geral aqui que nós tivemos. Então, vamos pegar e olha só a diferença que nós temos aqui. Então, olha só a diferença de períodos apuráveis na mesma empresa. E, André, qual que é o ponto que nós temos aqui que seria importante você notar? Porque olhar para esse monte de números aqui, talvez eles possam não dizer algo suficientemente razoável para a gente, mas existem alguns pontos que eu acho que são importantes de você enxergar. Bem, vamos lá. Vamos começar pelo que seria menos óbvio. Vamos pegar, por exemplo, as receitas com despesas gerais. Olha, vendas ficou muito em linha. Despesas gerais e administrativas também muito em linha. Se eu for pegar também a questão receita com despesas operacionais líquidas, aqui nós tivemos uma diferença boa. Claro, aqui nós estamos falando de algo negativo e aqui positivo, então aqui já é a primeira diferença significativa. Só por isso, nós já tivemos uma diferença muito grande em tudo isso. Um que me trouxe 234 milhões negativos e o outro que me trouxe 39 milhões positivos. Mas claro, não é só isso que faz a diferença. Vamos para outras coisas. O resultado financeiro da empresa também extremamente em linha com aquilo que já estava sendo feito. Se eu for pegar aqui, não teve uma diferença substancial. Você vai pegar talvez as despesas financeiras que diminuíram um pouco de um lado, os resultados com instrumento de derivativos, tivemos um resultado bastante interessante. Então, aqui 2023 saiu ganhando. Olha só como a diferença que nós temos aqui, na questão de despesas, em 2023 saiu perdendo e agora aqui está ganhando. E por que no final das contas nós tivemos um lucro tão pequeno como nós vimos lá atrás? Bem, por conta de diversos fatores que nós vamos olhar aqui nesse segundo tri contra o segundo tri do outro. E aí, onde que nós vamos efetivamente enxergar a diferença? Efetivamente agora vamos ver na questão de quanto que nós conseguimos repassar desse custo todo, quanto que nós conseguimos vender o produto final. E é exatamente isso que a gente consegue enxergar no lucro bruto que nós temos aqui. Por quê? Quando você tem uma receita líquida dos produtos vendidos, claro,
por mais que a diferença aqui ela não seja tão grande, é importante você perceber que essa, vamos dizer assim, pouca diferença trouxe um lucro de 586 milhões, ao passo que aqui é apenas de R$ 1 milhão. Olhando, portanto, para tudo isso aqui, a gente vai enxergar nesta primeira linha todo o diferencial da empresa. A questão da receita líquida dos produtos vendidos. Por quê? Quando você percebe que toda aquela questão relacionada a, vamos dizer assim, commodity que nós temos do alumínio, ela está embutida aqui no preço que nós temos. Porque se você for efetivamente analisar os custos dos produtos vendidos, você vai ver que não teve uma diferença tão grande. Apesar de um trimestre contra o outro, você percebeu uma diferença de 500 milhões de reais apenas por conta dessa variação grande que nós temos aqui. Portanto, olhando para todo esse histórico aqui, eu posso te dizer com bastante segurança que abaixo dessa linha aqui de 2.500 a tonelada do alumínio, nós já passamos a operar num campo extremamente perigoso, na medida em que os custos em relação às receitas que nós temos do alumínio não são suficientes para conseguir reverter todo esse prejuízo que nós tivemos. Claro, é um prejuízo pequeno, na casa aqui dos seus 50 milhões. No entanto, já é algo importante para você ter em mente que num valor tão baixo assim, pode ser que a empresa ela não consiga sustentar tanto as suas operações. Não que ela vá fechar as portas, não é isso, mas muito provavelmente ela vai simplesmente não produzir, porque acaba não valendo a pena. E quando você tem uma descompensação, vamos dizer assim, do preço que é pago por aquela commodity ou por aquele produto final, e você acaba não tendo um lucro com a sua operação, você simplesmente fecha as portas, não tendo o produto a mercado, o seu valor ele acaba subindo, e voltando a subir, a CBA ela pode voltar novamente produzir e comercializar o seu produto final aqui, que seria o alumínio. Bem, essas foram algumas análises iniciais que eu acredito que são importantes para você fazer a respeito do alumínio, porque toda essa questão envolvendo o produto final e enxergar que os seus custos não foram majoritariamente afetados por tudo que aconteceu, mas sim por conta da variação geral do valor, você já toma em conta que essa empresa ela tem uma perspectiva boa, desde que o mercado em si esteja aquecido para a utilização do alumínio. É uma demanda, a meu ver, inelástica, ou seja, nós sempre precisaremos de alumínio em maior ou menor medida, mas ainda assim ele é um produto essencial, a meu ver. Isso quer dizer que a CBA ela deve fazer parte do seu portfólio? Bem, aqui eu vou deixar essa dúvida para vocês. E claro, se você tem CBA, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto sempre de saber se você tem a empresa, se você não tem, qual o seu preço médio, quais são as suas perspectivas. E claro, gostando do meu trabalho, tem aqui também a nossa área de membros, que eu faço o convite aqui para você participar. Nós temos lá o nosso grupo do WhatsApp, planilha de preço teto, dividendos, projeção de lucro de algumas empresas, e nós temos também lives exclusivas e a oportunidade de você conversar sobre a sua carteira de investimentos por 1 hora comigo. Então, fique sabendo que nós temos aqui a questão dos membros e espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau!